Olá, carpinteiros, tudo bem? Faz algum tempo que a gente não se vê por aqui. Realidades da vida acontecendo. Mas hoje nós temos a honra de estar com o Padre Lucas aqui, recém-ordenado, para falar um pouquinho sobre a vida dele e algumas surpresas que ele teve no meio do caminho. Então, vem com a gente para esse vídeo. Prometti al tuo ordinario filiale rispetto e obbedienza, Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Meu nome é Padre Lucas, sou de origem de Planaltina, paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Planaltina. Entrei no seminário no ano de 2017, depois de ter terminado o ensino médio completo. Tive uma experiência ali na faculdade, também na UNB, de curso de filosofia, e depois entrei para o seminário, né? Depois foram 8 anos intensos de formação. Me ordenei diácono na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, ali também. Há um mês também acabei de ser ordenado também padre, só que no Vaticano, né? Pelas mãos de Santo Padre, é a surpresa, né? E aí tô nos meus, acho que quase 20 dias de padre, né? Atualmente estou trabalhando na paróquia Bom Jesus dos Aflitos, aqui em Brasília, no Areal, em Arniqueira. E também assumi o setor de universidades na diocese, né? E, enfim, esses são os trabalhos iniciais como padre. Tá só começando com esse tanto de coisa. Exatamente. Mas assim, durante esse período de seminário, eu queria que você compartilhasse um pouquinho como foi a sua experiência, né, dessa descoberta mesmo da vocação sacerdotal, porque muitos dos nossos seguidores, por exemplo, são vocacionados, e aí vem essa questão da dúvida com relação à vocação e tudo mais. Muitos têm medo de entrar no seminário porque acham também que essa é a última cartada. Ou, por exemplo, não tem como voltar atrás, né? Como foi para você essa experiência no seminário, esse encontro com o chamado de Deus? Certo. Então, eu nasci em berço católico, posso dizer assim, né? Mas nem sempre assim foi uma fé viva, né? Foi necessário ali mais ou menos com 15 anos um encontro pessoal. E ali, com aquele encontro pessoal, eu tive uma experiência primeiro de conversão, de perceber que realmente Deus me amava, Deus me olhava, e que tinha uma chamada especial, a vocação à santidade. E no meio de tudo isso também, né, Deus, de alguma maneira, também mostrou que eu tinha um chamado à vocação sacerdotal. Então tudo começou a girar em torno disso. Então 15 anos ali foi uma girada de vida em que eu percebi que eu precisava mover a minha vida em sobre uma realidade diferente, que seria a realidade vocacional e que estava ali, Deus me chamando, né? Então, a partir daquele momento, foi ao mesmo tempo que aconteceu a conversão, começou uma vida muito intensa na paróquia, fui catequista, cerimoniário, atuando em várias realidades, vicentinos também, e daí comecei um discernimento mais profundo também em relação à minha vocação, junto à igreja. Então comecei a ter direção espiritual, para entender, porque eu tinha percebido que Deus me chamava. Foi numa vigília, numa realidade particular, naquele momento ali que eu tive um encontro pessoal com Deus, mas aí eu precisava perceber, né, como é que Deus me chamava, como é que essa realidade se confirmava na minha vida de modo concreto. E aí começou esses desafios de discernimento nessa realidade. Foi mais ou menos ali 3 anos discernindo, né? Junto ao padre, junto à vida de paróquia, junto à minha família também. No início foi muito complicado para eles, né? Eles não aceitaram de jeito nenhum, né? Então foi todo um processo para mim fazê-los compreender também que Deus estava me chamando. E aí, até comigo também foi um processo de aceitação, né? Porque aí de início eu também não queria ser padre. Quando eu percebi que Deus me chamava, a primeira reação que eu tive foi de rejeição, porque eu não queria aquela realidade para mim. Não era algo que estava comum no meu imaginário, no imaginário da minha família, enfim, não era algo comum que poderia acontecer. E aí, diante dessa realidade, eu tive que passar por um processo. E aí Deus foi agindo. E chegou um determinado momento que eu queria ser padre. Não era somente uma vontade de Deus. Eu queria ser padre. E aí, junto ao seminário, depois desse período de profundo discernimento, né,
o seminário aceitou, reconheceu que havia ali sinais de vocação e eu entrei. E aí dentro do seminário foi aprofundando mais ainda esse discernimento, porque ali a gente tem dúvidas ainda. Mas Deus foi confirmando, por meio da igreja também, por meio da minha escolha, da minha liberdade também. Eu gosto de falar que Deus não me obrigou a ser padre, eu fui livremente. Se eu quisesse não ser, poderia ser feliz. Mas hoje eu compreendo que eu sou mais feliz do que se eu tivesse escolhido outra vocação. Seria feliz em outra vocação? Seria, provavelmente, se eu tivesse em Deus, enfim. Mas hoje eu percebo que Deus me deu uma possibilidade de ser mais feliz, né? E aí, estou muito feliz nessa vocação. E no seminário foi um processo também de discernimento, um processo de aprofundamento, e Deus foi confirmando. E foi passando os seus anos, né? Veio o propedêutico, com a iniciação, veio a filosofia também, e depois veio a teologia, e Deus aos poucos foi mostrando que realmente era aquilo que Ele queria para a minha vida. E aos poucos, junto com a igreja, sempre junto com a igreja, Deus foi confirmando a minha vocação. E nesse processo do caminho ali no seminário, quais foram as suas maiores dificuldades? O seminário ele é uma junção de tudo, né? Porque ele, de alguma maneira, a gente entra numa realidade muito nova. Então, você é testado em várias realidades. Eu acho que talvez a maior dificuldade que eu tive no seminário seja eu mesmo. Perceber-se como eu era, verdadeiramente. Porque a gente tem uma impressão muito errada de nós mesmos. E a vida comunitária revela quem nós somos. Então, o primeiro contraste que a gente tem quando a gente entra no seminário é perceber quem nós somos verdadeiramente. Às vezes nós achamos que temos algumas virtudes e temos outros defeitos. Mas aí com a vida comunitária você percebe que na verdade você não tem essa virtude e você tem esse defeito. E aí o seminário tem que ajudar a gente a crescer. Então eu sou muito grato ao seminário porque o seminário primeiro me fez crescer humanamente, a nível de virtude humana, de perceber realidades ali que eu ainda não tinha trabalhado e que precisavam ser trabalhadas. O seminário me formou nesse sentido, através da vida comunitária, da vida espiritual, das formações humanas também. O seminário me ajudou a preencher as lacunas acadêmicas. Eu sempre gostei de estudar, mas havia lacunas ainda. E aí o seminário foi ajudando a preencher. Tanto é que no seminário a gente entra no propedêutico, a gente pensa que só vai ter matéria de espiritualidade. Não, a gente vai estudar história, gramática, outras línguas. A gente vai preencher as lacunas que estão faltando. E depois veio a filosofia, a teologia também para terminar essa parte, né? E a vida de espiritualidade também, que a gente precisa crescer e amadurecer. A gente chega com as nossas experiências e o seminário fala, mantenha suas experiências, guarda elas daí. Mas essas experiências precisam ser amadurecidas. E aí o seminário, de alguma maneira, vai contribuindo com que essas experiências chegam à maturidade. A uma maturidade que precisam chegar. Às vezes a gente vai precisar conviver com outros tipos de espiritualidades, a gente vai ser contrastado sobre a nossa própria espiritualidade. Então essas realidades todas vão ajudando a gente a crescer espiritualmente também, tendo uma vida espiritual mais robusta, de modo que a gente se prepare bem para o ministério sacerdotal. E falando de dificuldade, quais foram as suas maiores facilidades, assim, coisas que você teve mais, até a alegria de viver? Eu acho que uma das alegrias do seminário é a vida comunitária. A gente é muito feliz, a gente briga muito, mas a gente é muito feliz estando juntos, né? Os momentos de vida comunitária nos enriquecem muito. E são essas coisas, às vezes, que a gente lembra do seminário, né? Já tem um tempo já, né? A gente já está em julho, né? Então já tem quase 7 meses, né, que eu estou fora do seminário, dessa realidade do seminário. Então, eu fui muito feliz, né, com a vida de comunidade, né, a rotina do seminário, né, por mais que às vezes chegue um momento que você fica um pouco cansado da rotina, né, mas aquele início, aquela rotina, ela te robustece. Então, graças a Deus, aquilo me ajudava muito, né. Eu acho que não tinha muita dificuldade também na vida acadêmica, talvez no início ali, mas depois consegui lidar bem, né? Mas uma das grandes alegrias do seminário é a vida comunitária, né? A convivência com os irmãos. Eu só tinha um irmão, né? Quando eu entrei no seminário, eu falo que eu ganhei muitos outros, né? E então a gente cresce muito. A amizade, ela sempre contribui muito com a nossa vida. E uma coisa que a gente ganha no seminário é muitas amizades. Sim. Ah, que bom. E falando um pouco
dessa convivência no seminário, dessa vivência, eu escutei uma vez que dentro do seminário também vocês têm um espaço para viver a sua própria espiritualidade, né? Então tem um encontro dos focolarinos, dos sei lá mais o quê. Com qual você se identificava mais? No seminário, como eu já tinha vivido uma experiência muito forte com a renovação carismática, né? Eu acabava... eu não participava de nenhum grupo das quintas-feiras, né? Que tinha o apostolado, a renovação, a Legião de Maria. A quinta-feira? Era quinta-feira. Depois do jantar tinha um momento de espiritualidade, né? Aí eu falei assim, eu prefiro... Eu já participei de algumas, né? Então, teve um momento que eu visitei todas, né? Trabalho pastoral. Para dar uma olhada, né? Conhecida. Mas aí não me filiei em algumas, né? Eu gostava de vez em quando de ir nas meditações da obra, que também a obra de vez em quando oferece para alguns seminaristas uma meditação, né? E uma meditação e um lanche que a gente lanchava na casa de um padre também. Aí esse era geralmente o momento que eu tinha ali, né? Mas enfim, aí eu acho que de alguma maneira a espiritualidade do seminário já me preenchia. Sim. Por mais que não era uma espiritualidade ali só em particular, né? O seminário às vezes falava, não, quem quiser pode participar, né? Mas eu acho que a espiritualidade do seminário de alguma maneira me preenchia. E eu tentando também manter aquilo que eu já tinha como hábito, né? Da oração do terço, a liturgia das horas era o que o seminário oferecia, a missa, né? Então, de alguma maneira eu estava tentando robustecer essa realidade, né? Então, de alguma maneira eu ia crescendo desse jeito. E você, enquanto seminarista, você imaginava fazer aquele... Porque a gente, quando tá noivo, por exemplo, a gente imagina o dia do casamento. Né? Como vai ser meu vestido de noivo, como vai ser as músicas, enfim. Você imaginava como ia ser a sua ordenação? A gente, desde que a gente entra no seminário, a gente sonha com a ordenação, né? Porque a gente entra no seminário, né? O grande evento do ano, às vezes, qual é? É a ordenação. Então, todo ano você ia vendo aquelas pessoas indo ordenando. Então, e quanto mais passava o ano da formação, tá chegando a minha, tá chegando a minha, tá chegando a minha. Então, a gente sempre sonha com a ordenação, né? Então, e a minha cabeça também, ela funciona um pouco assim também, né? Então, desde... A gente já pensa queria usar essa casula, queria que a primeira missa fosse em tal lugar, queria que tal pessoa estivesse presente. Então, a gente sempre está sonhando alguma coisa, né? Mas você imaginava que ia ser com o Papa? Não, isso aí não dá para imaginar. Nem passava na sua cabeça. Nunca passou pela minha cabeça. Você pensava que ia ser na catedral, que nem todo mundo. Não, a gente pensa, né, todo mundo lá no seminário, pelo menos a maioria, né, sonha com o dia da ordenação na catedral. Sim. E é uma coisa que foi 7 anos, assim. Foi 7 anos vendo pessoas sendo ordenadas naquela catedral. Então, a minha cabeça era aquela realidade. Então, quando veio essa questão desse sorteio, que veio essa possibilidade de ser ordenado em Roma, no Vaticano, pelas mãos do Santo Padre, na época era o Papa Francisco, né? Foi uma grande surpresa. Uma surpresa de Deus, assim, porque a gente estava num momento assim, de muita emoção por causa da própria ordenação. A ordenação em si ela é um grande dom. E a gente, quando vai chegando perto, vai ficando cada vez mais se sentindo imerecedor desse dom. E aí Deus, de alguma maneira, muda tudo aquilo que eu, de alguma maneira, estava pensando e dá um up, né? E fala assim, olha, eu penso muito mais para você. E não porque eu merecia, enfim, ou coisa do tipo, mas porque Ele quis dar de modo imerecido, um dom, um presente que você dá para alguém que gosta. E foi essa sensação. Então a sensação dessa realidade, do modo como aconteceu, a ordenação assim, foi uma grande surpresa, nunca passou pela minha cabeça. Tanto é que foi a grande movimentação foi essa, né? De deixar de pensar o que eu estava planejando, né? Para deixar tudo nas mãos de Deus. Porque aqui eu tinha algumas coisas no controle, né? Eu vou escolher tal coisa, vou fazer tal coisa, tal pessoa vai servir, enfim. Estava tudo planejado já, né? Mesmo antes da ordenação, ali no mesmo ano, já estava tudo na cabeça já. E aí quando veio a notícia, saia do controle. E aí foi abandonar-se na mão de Deus. E eu percebi que foi muito melhor.
Sim. Claro que foi, né? Mas foi superabundou a graça, na verdade, né? Como fala São Paulo. Então, tudo foi em proporções que eu não imaginava que poderia ser feitas e numa proporção bem diferente do que eu tinha pensado. Então, Deus deu muito mais do que eu merecia. E como é que foi esse processo de sorteio? Sempre tem? Acho que não, né? Não, foi por isso que é mais inesperado ainda, né? Essa realidade veio por causa do jubileu. Tá tendo o jubileu da esperança, né? E aí tá tendo os vários jubileus, e um desses jubileus era o jubileu dos padres. Um dos eventos do jubileu dos padres seria a ordenação, e a sugestão que o dicastério deu foi que essa ordenação fosse de diáconos do mundo inteiro. E aí, o dicastério, tendo em vista isso, enviou uma carta para Brasília pedindo um candidato para que preenchesse a vaga dentro desse número grande, né, que estaria lá no Vaticano. E aí, Dom Paulo nos chamou, né, falou que leu a carta lá para a gente, leu a proposta. Vocês né? já eram diáconos? Já éramos diáconos, Meu estávamos Deus, esperando a olha ordenação aqui em Brasília. Foi até uma surpresa quando ele chamou, ele só chamou sem falar qual era a pauta, né? Eu falei, o que o Dom está querendo agora? E aí ele nos chamou para tomar um café e ele deu a notícia que estava tendo essa solicitação e que ele não queria escolher ninguém. A gente pensou que ele iria escolher alguém, né? E aí ele perguntou o que nós queríamos fazer. Aí a gente falou, Dom, já que você não quer ser injusto com ninguém, talvez o modo mais justo seja um sorteio. Aí na hora ele pegou lá um papel, pediu para pegar, a gente escreveu os nomes, aí puxou meu nome e saiu. E eram quantos? Éramos acho que 6 ou 7 diáconos. Olha só. Que estávamos lá, são os diáconos da minha turma, né? E aí, naquela situação toda, ele perguntou se eu aceitava, foi um momento de muita emoção, assim. Imagina. O olho cheio de lágrima na hora, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, eu aceito. E aí começou esse turbilhão de várias informações, né? Porque, enfim, era tudo muito incerto, porque estava pedindo, mas o Papa Francisco estava doente. Então, quando eu aceitei, eu realmente me abandonei na mão de Deus mesmo, né? Foi um momento de profunda união com o Santo Padre, né? Já estava muito unido a ele na enfermidade que ele tinha, mas só que foi uma oportunidade maior de estar unido a ele ainda. Então, ele estava muito ruim já nessa época, estava no hospital, e eu comecei a rezar mais pelo Papa, né? Pela saúde dele, né? Pelo esse momento de enfermidade que ele estava vivendo. Então foi um momento que eu tive ali espiritualmente de estar muito unido ao Santo Padre. E aí depois ele veio a falecer, foi um momento de dor, assim, de vazio mesmo. Eu nunca tinha vivido isso de modo tão consciente como eu vivi agora. Porque em 2013, né, quando ele foi eleito, eu era muito novo, né? Sim. E a gente não viveu uma experiência, pelo menos eu não vivi, né, da morte de um papa e da eleição de outro. Sim. Que a gente viveu a renúncia de um papa e a eleição de outro, né? Então foi algo novo para mim. E o Papa João Paulo II era muito novo ainda, né? 2005, Bento XVI eu estava muito novo ainda. E aí veio a eleição, aí aquela euforia, né? Porque eu já estava com a certeza que eu iria. Eu iria ordenar o Vaticano. Não sei se seria pelo Papa, por outro bispo, cardeal, coisa do tipo, mas eu seria ordenado lá. E aí a gente começou a rezar bastante. A gente viveu primeiro aquele espírito de igreja, esperando pelo Santo Padre, né? Mas espiritualmente estava dizendo muita coisa para mim naquele momento, né? E eu rezando muito, né? E veio o Papa Leão, né? Que foi uma boa notícia da igreja também, né? Então foi muito intenso, mas uma experiência muito forte que eu tenho que guardar para a vida. Foi uma experiência de abandono mesmo, né? Porque tudo chegou de maneira muito surpreendente. Que nem você falou, saiu do seu controle e ao mesmo tempo até o Papa saiu do seu controle, exatamente. Né? Porque ele falece e você fala, poxa vida, o Senhor dá, o Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor, uma coisa assim, né? Exatamente. Mas eu imagino como foi a emoção, quando a arquidiocese ficou sabendo também, né? Todo mundo ficou alegre com toda a notícia. Exatamente. Mas assim, você sabe se essa escolha, né, dos diáconos foi um para cada diocese, um para cada país? Foi aleatório? Foi o critério, não sei qual foi o critério, né, do dicastério, mas lá, né, tinha gente de todas as inúmeras nacionalidades, né? Então tinha gente da Ucrânia, tinha gente da Austrália, tinha gente da Coreia,
diácono dos Estados Unidos, da África, então um número bem diverso. O número do México, então o número estava bem diverso. Não sei qual foi o critério, eu sei que estava diverso o número. E tinha mais brasileiros? Não, eu era o único brasileiro. Olha só, gente do céu. Ser escolhido em Brasília, ainda no Brasil inteiro, imagina isso. Eu era o único brasileiro. Graças a Deus. Não, foi uma experiência forte. E como foi pra sua família escutar isso? No início eles assustaram, né? Minha mãe já começou a chorar pensando que não iria para minha ordenação, né? Aí foi bem forte. Aí foi, calma, mãe, vai dar certo, né? A gente confia na providência. E porque era 3 meses, 3 meses para a gente se organizar para ir para Roma, seria uma coisa assim complicada, né? Mas também foi um gesto bom, foi mais uma vez a manifestação da bondade de Deus. Porque eu falei assim, vamos nos abandonar na providência, se for vontade de Deus vai dar tudo certo. E aí as pessoas começaram a se movimentar, fizeram rifa, enfim, venderam biscoitos, alguns amigos do meu pai, da minha mãe, aí os dois conseguiram participar. Então os dois conseguiram ir para a ordenação, né? E foi muito forte, né? Foram representantes, né? Mas não me faltou nada. Eu tinha a presença de amigos ali, eu tinha a presença dos meus familiares, alguns leigos conseguiram ir também. Então estava tudo muito bem representado. A Diocese de Dom Paulo também estava presente também, né? Estava lá no cantinho na hora da ordenação, então sempre olhando para ele ali. Então foi tudo muito bom. Que bom. E agora eu quero que você fale como foi a ordenação em si. Sim. Começar um pouquinho antes, porque foi uma coisa muito marcante, né? A ordenação em si já foi não precisa nem dizer, porque a própria ordenação diz, né? Mas uma coisa que às vezes estava um pouco, que as pessoas não viram, mas que foi muito forte, foi no dia 26 de junho, um dia antes, que foi um ensaio, que a gente viu os bastidores da coisa. Foi muito legal assistir. Porque a gente sempre vê a basílica toda pronta, né? Toda organizada, né? Aí nesse dia eu estava vendo o processo de eles arrumarem a coisa, né? Que era o ensaio de nós ordenandos, né? Então eles colocando tapete, tirava tapete, colocava tapete até ficar retinho. O ensaio também, né? Então tinha um que estava lá ensaiando com os que ia ficar com o Santo Padre, tinha outros que estavam ensaiando a procissão, tinha outro cerimoniário só com os ordenandos, tinha outro com os padres que seriam vestidos. Então toda uma movimentação assim, armando o altar, medindo o tamanho onde é que seria os castiçais, né, Uma grande do altar. logística, né? É uma grande logística, assim, todo mundo se movimentando, né? Então foi legal de assistir. A ordenação no outro dia, né, o coração bem acelerado já, né, nervoso também. A gente entrou por uma entrada diferente ali da Basílica, e aí nós nos arrumamos ali perto do altar do Papa João Paulo II. Eles montam uma sacristia, colocam umas cortinas, né? E ali nós estávamos perto do Papa João Paulo II, né? Colocaram lá as nossas vestes, o amito, com os nomes todos certinhos ali, né? E aí começamos a nos preparar, né? Aí nós terminamos de nos preparar e de repente pediram para formar uma fila, né? Aí formamos a fila e quando eu estava um pouco distraído, mexendo no celular, que eu estava tentando ver se os meninos conseguiram entrar na Basílica de São Pedro, os outros padres. E aí eu estava mexendo no celular e quando eu olhei e olhei para o final da fila, estava o Papa. Eu levei um susto, que ele estava no comecinho da fila já cumprimentando todos os ordenandos. Então a gente teve a oportunidade de falar com ele antes, né? Então falei um pouco com ele, né? Ele perguntou de onde era. Enfim, fez aquele cumprimento, né, e entregou um textozinho também que a tradição já do Papa entregar pra gente, né? Aí, então foi esse o primeiro momento que eu tive ali de contato, né? Ele não é muito alto, ele é um pouquinho baixinho, mas ficou marcado, né, o olhar dele, né? Um olhar realmente que é sereno. O Papa, ele tem um olhar profundamente sereno, né? Ele olha pra gente assim, nos nossos olhos assim, então traz muita paz também o olhar dele. E depois começou o rito de ordenação, né? Tinha mais de 5.000 padres na Basílica, né? Então, quando você entra na procissão, você chega a susto um pouco, né? Tinha muito padre, e a Basílica com aquela grandeza, né? A música, tudo, a liturgia, tudo muito, muito romana, né? Tudo muito, muito bonito, né? Então, entrei na procissão, e começou o rito, né? Foi italiano, mas deu para entender, graças a Deus. Deu para entender.
E tudo um rito muito intenso, né? A gente teve que decorar algumas falas em italiano também para fazer as respostas da ordenação, mas foi tranquilo também. É, e tudo muito intenso. Realmente ele parecia que Deus estava derramando mesmo uma graça, né? Parecia não, Deus estava derramando uma graça. Então você olhava tudo muito grande, né? Mas uma familiaridade, né? Porque era como se eu pensasse, né? Eu faço parte de tudo isso, eu sou da igreja, eu sou da igreja católica, eu faço parte disso. E os ritos, uma particularidade que é interessante falar, porque geralmente os papas eles delegam algumas partes, né? Então entrega do cálice, eu acho que a unção das mãos também, geralmente os papas Bento XVI, João Paulo II, Papa Francisco delegavam, né? E o Papa Leão quis fazer tudo, então ele entregou o cálice, ele ungiu as mãos, ele impôs as mãos, quando ele impôs as mãos foi um momento muito forte também, demorou um pouquinho, assim, ele colocou as mãos na cabeça. Na hora da unção das mãos também ele fez uma cruz aqui, depois ele foi passando nos dedos também, né, com o óleo, né? Então tudo muito intenso. Uma fala que ficou muito marcada no meu coração, para resumir, né, mais ou menos, né, é que realmente a graça era realmente derramada sobre mim, uma graça ali, mas só que de alguma maneira aquela graça ela se estendia a todos os que estavam unidos a mim, né? Porque, enfim, eu fui enviado pela diocese, então o padre falava, olha, essa graça que você recebe hoje, de alguma maneira se derrama também sobre a diocese, esse vínculo que hoje você tem com o Santo Padre, que de alguma maneira você tem um vínculo, né? De alguma maneira é um vínculo também com a nossa diocese. Então, de alguma maneira, era uma graça derramada sobre mim, mas que se estendia a todos aqueles que estavam unidos a mim. Então foi tudo muito intenso, né? E depois você se veste, né? Teve um padre aqui de Brasília que me vestiu, que era o padre José Maurício. Aí ele entrega lá, né? Entregou as vestes, me vesti, depois tem a primeira concelebração com o Santo Padre, né? Teve uma parte que não dá para escutar no vídeo, né? Mas que lá foi muito bonito também, né? Que é o momento do Por Cristo, né? Lá eles têm os costumes de todos cantarem juntos, e não somente o presidente da celebração. Então, quando o Papa começou a cantar, né, foi a Basílica inteira, né, cantando o Por Cristo, né, e foi muito bonito, foi muito forte esse momento, assim, realmente refletindo essa unidade da igreja. Sim. E depois... E o poder sacerdotal. E o poder ali. sacerdotal, exatamente. Então foi tudo muito bom. Ser ordenado já é muito bom, ainda nessas condições ainda. Enfim, é uma graça que ainda não dá para dizer ainda, não consigo ainda expressar em palavras. Acho que vai demorar uns 10 anos, 15 anos para eu conseguir entender o que aconteceu, né? Aí no dia seguinte, né, eu celebrei a primeira missa na Basílica Santa Maria Maior. Estava ali perto do túmulo do Papa Francisco, foi bom também rezar ali, perto dele, né, de alguma maneira, quando tudo começou, né? E foi muito especial, porque ali na Basílica também tem a imagem da Salus Populi, né, Romani, que é a imagem que São Lucas pintou. Então, oferecer a missa a primeira vez ali, naquela Basílica, foi também muito, muito importante, né? Durante a missa, né, um padre destacava, né, olha, não te falta nada aqui. Você, enfim, ordenou uma realidade totalmente diferente daquilo que você pensava, mas aqui não te falta nada. Aqui você tem seus pais, aqui você tem... Dom Denilson estava presente, um bispo da sua igreja particular. Aqui você tem os seus amigos padres. Aqui você tem alguns leigos também. Não te falta nada. E realmente essa era a sensação. Deus deu muito mais do que eu precisava. Ele foi muito generoso comigo. Eu fico pensando assim no tanto de simbologia que isso envolve, né? Não só a presença das pessoas que você ama ali, mas também um ano jubilar, um Papa fresquinho, né? Tudo novo, assim. E eu acho que essa graça também do inesperado. De alguma maneira, durante a nossa conversa, algumas ligações eu tenho feito com acontecidos na semana. E nós tivemos uma visita muito especial na nossa casa de um amigo estrangeiro e eu mostrava para ele uma pintura que uma vez eu achei na internet aleatoriamente de uma mulher pintando ícone. E essa
pintura sempre foi muito marcante para mim. Não sei porquê, mas eu gosto muito dela. Então, às vezes, quando eu tô um pouco confusa, né, a nossa realidade, assim, materna e familiar, acho que toda vocação tem um pouco disso. Tem horas que você fala, meu Deus, isso é muito difícil, o que eu tô fazendo aqui, né? E isso não é particular só da vocação matrimonial, a gente vai ver isso em todo chamado, porque afinal de contas, aquilo que nos leva ao céu precisa da cruz, né? Então, a gente vai passar por isso. E aí, essa é uma imagem que sempre me leva pro eixo de novo, né? A gente estava conversando sobre isso, ele falava do Sagrado Coração de Jesus, que está pintado lá numa igreja, no mosteiro em Fátima e tal. Eu falei, nossa, a minha imagem que me traz pro eixo não é bem um ícone, nem uma imagem, é uma moça pintando um ícone, né? Então tem muitas camadas até chegar no ícone. E ele é eslovaco e a pintura tinha uma legenda. Só que eu nunca me preocupei em ler. Até porque, né, russo, tava em russo. Aí, né, aqui não tem preocupação. Enfim, eu só gostava da imagem. Aí ele falou, você consegue ler o que tá aqui? Eu falei, não. E aí ele leu, né, e falou assim, olha, a legenda, né, o título da imagem é A Alegria Inesperada. E eu fiquei um tempão com ele tentando entender por que o título daquela imagem era A Alegria Inesperada. Porque era simplesmente uma moça sentada de frente para um quadro, pintando um ícone. Era um ícone de um padre da igreja, se eu não me engano. E eu falei, mas por que isso é alegria inesperada, né? Aí ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, né, Martin? Que ele disse assim, é porque as pessoas que estão fora da realidade que a gente vive não imaginam que aquele pouco que a gente faz ou que a gente experiencia nos dá alegria. Então isso é inesperado para eles. De alguma maneira ninguém espera que, por exemplo, na pintura de um ícone, né, que é uma coisa relativamente simples, é claro que precisa ter o dom artístico e tal, mas por que eu vou encontrar alegria ali, né? A gente está num mundo que procura muito o que eu vou ganhar com isso, né? Não é tanto o fazer para o serviço, né? Ou pelo amor, enfim. E a gente refletiu um pouco sobre isso também, e eu fiquei pensando desde o início da nossa conversa, sobre essas conexões que eu tive nessa semana de poder falar bem no início do vídeo, né? Ele foi ordenado, ele é um seminarista, mas tem uma surpresa. E essa é uma alegria inesperada, com toda certeza, né? Você saber que você vai ser ordenado já é uma grande alegria. Saber que você foi escolhido por Cristo, porque nem todos são, já é uma grande alegria. Mas ser ordenado pelo representante dele na Terra é totalmente inesperado. Ainda mais na sua realidade. Você não é romano. Exatamente. Não é italiano. É de Planaltina, né? De Planaltina pode vir coisa boa. E olha, sou da paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Então pronto. Tá ligado. Mais ainda. Então, eu fico pensando um pouco, né, para o meu telespectador, meu querido carpinteiro, quantas alegrias inesperadas o Senhor nos reserva. Não necessariamente o Senhor vai nos levar a Roma, não fique com essa ideia na cabeça, né? Porque nem tudo acontece da mesma maneira. Mas tantas vezes a gente espera coisas que estão dentro do nosso controle, né? Como você disse, alegrias planejadas. Eu planejo e eu fico imaginando, poxa, tá muito difícil o momento que eu tô passando agora, seja ele qual for, né? De dúvida, de incerteza, de insegurança, de dificuldade, tá muito difícil. Então, para que eu seja alegre, para que essa tristeza passe, ou para que eu sinta que a minha vida está andando, é necessário que isso aconteça. Ou seja, eu planejo uma alegria. Eu planejo como seria a minha vida, como minha vida seria melhor. Só que tantas vezes Deus nos visita inesperadamente, com uma alegria inesperada, né? Com uma coisa que a gente não imagina. E como ele disse, muito melhor do que o que a gente pode
planejar, projetar e tudo mais. Me lembra também as bodas de Caná, que está muito ligado nessa conversa que nós estamos tendo, porque Cristo estava ali numa festa de casamento, né? Uhum. E a alegria do casamento se compara também à alegria da ordenação, para quem não tem a vocação matrimonial e tem a sacerdotal. E ali, quando falta vinho, né, e Maria vai, conversa com Jesus e tudo mais, ele não só dá o vinho que eles estavam esperando, mas dá muito vinho melhor. né? Para que você, meu espectador também, e para que nós, nesse ano da esperança, a gente possa ter essa certeza de que o homem faz planos, mas Deus realiza coisas muito melhores, e inesperadamente, com a confiança que nós temos nele, né? Acontecem coisas muito difíceis no mundo, né? As guerras, as dificuldades, as cruzes que às vezes nos aparecem. Li domingo agora num quadro: quando a cruz lhe aparecer, saúda, porque ela nunca é tua inimiga. E por que ela nunca é nossa inimiga, né? Porque ela é sempre esse convite para o céu e, ao mesmo tempo, uma preparação para as alegrias inesperadas que também nos acompanham nessa vida. Pois é, falei. Tá dito. Tá dito. A partir disso, tudo que você viveu, né? E dessa alegria inesperada que você falou que só vai conseguir digerir bem daqui a uns 10 anos. O que você poderia dizer pro nosso telespectador, de maneira muito especial, aqueles que estão com medo ou de abraçar a própria vocação? Quando a gente fala de abraçar a vocação, a gente não está falando sobre a sacerdotal, né? Porque tem pessoas que têm medo de casar também. O que você diria? Olha, eu acho que a gente tem que estar atento, né, aos nossos tempos. Muitas vezes nós somos peregrinos de outras épocas. E de alguma maneira a igreja está nos convidando a olhar para o hoje e olhar para o hoje com esperança. Esse é o chamado da igreja nesse ano jubilar. A esperança não decepciona, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, diante dessas situações todas, dessas alegrias inesperadas, né, dessas surpresas, nós temos que olhar para Cristo e perceber que, apesar de todas as tribulações que nós passamos no mundo hoje, e hoje é um tempo extremamente difícil, nosso arcebispo está na Ucrânia, estava na Ucrânia agora, e a gente pôde tocar um pouco essa realidade e perceber que realmente a coisa é muito difícil. Apesar desse contexto que nós temos, Cristo se encarnou e ainda se encarna no nosso hoje e quer nos dar esperança. E a esperança, ela de alguma maneira vai se manifestar através desses corações generosos que estão abertos à graça de Deus. Muitas vezes o novo que Deus quer realizar no nosso hoje não se realiza, e não se realiza nas pessoas que estão próximas a nós, porque nós não estamos dispostos a ser esse sinal da esperança. Então, às vezes, Deus só está esperando um pouquinho de disponibilidade para realizar aquilo que Ele quer realizar nos corações daqueles que estão próximos a nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para a gente fechar esse momento, eu queria mostrar para vocês um presente muito especial que a gente recebeu de Roma, desse mesmo amigo eslovaco, porque não é para fazer inveja não, é só para mostrar, só, tá bom? Por favor. E o nosso querido amigo padre, que também já tem o dele. Então ninguém vai ficar com inveja de ninguém. Olha que coisa mais linda. É o L'Osservatore Romano do dia em que... É do dia seguinte, né? Em que o nosso querido Papa Leão foi eleito. Bonito, né? Pois é. Que fique no nosso coração esse desejo de amar o Papa, de rezar por ele e de estar unido à igreja, aos sacerdotes e aos seminaristas também, que também precisam da nossa oração. Preciso. Mais alguma coisa, meu bem? Não. Ah, tá bom. Então tá bom. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.